vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo para entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Para me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Meus temores e aflições, minha dor, decepções, aprendi a colocar minha vida sobre o altar. Então sei que posso orar e em Deus posso confiar. Pois o sangue de Jesus é que tem o poder.
Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é ser feliz. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Fez-me entender o que é a salvação. Então abri o meu coração. Ele é Jesus. Ele é Jesus. O amor verdadeiro que o homem pode ter.
cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos alegres porque estamos aqui mais uma vez para o nosso programa semanal. Esse fim de semana, um fim de semana de muitas bênçãos. Tivemos ontem um seminário curto, mas muito importante, com a participação dos jovens. Temos muitos jovens envolvidos neste fim de semana nos trabalhos do Evangelho Sem Fronteiras em todo o Brasil. Hoje pela manhã, nossa escola bíblica, 9h30 da manhã, pastor Gilson apresentando alguns vídeos. Às 12 horas ele retornou com vídeos do exterior. E agora, a nossa vez, às 15 horas. E hoje, para participar conosco desse programa, temos aqui um companheiro nosso de longa data, pastor Rogério, coordenador da região de Queimados. A paz do Senhor, meu companheiro. A paz do Senhor, pastor Walter. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Temos aqui o jovem Yuri, também de uma das nossas igrejas de Queimados. A paz do Senhor, querido. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, irmãos. Tudo bem com você? Tudo bem. Bom tê-lo aqui, né? Glória a Deus. Temos aqui a Beatriz também, da mesma região, participando conosco. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, todos os irmãos. Muito bom ter os jovens aqui participando. Eles têm realmente realizado um trabalho muito bom nesses últimos dias, neste momento, né? E a igreja vai caminhando dentro daquilo que é um momento tão especial que nós estamos vivendo. Bem-vindo a todos, então, mais uma vez. Amém? Vamos dar início, então, ao nosso trabalho. Nós estamos ainda no tema A Igreja e seus Mistérios, profetizados no livro de Cantares de Salomão. O assunto base, uma vez que entramos agora no segundo capítulo, nós estamos vendo a definição histórica, profética e doutrinária da igreja no seu momento final. Então, vale a pena dizer, estamos vivendo o momento final da igreja. E é o momento da operação, do derramamento do Espírito Santo, preparando a igreja para o arrebatamento. O nosso texto base, então, está no livro de Cantares, capítulo 2, e especificamente os versos 1 e 3. Então, vamos à nossa primeira pergunta. Lendo Cantares, capítulo 2, profeticamente, quem está falando no verso 1? O noivo ou a noiva? Temos duas participações. A primeira é do pastor Eduardo Rodrigues, de Palhoça, Santa Catarina, deficiente visual, ele do grupo de acessibilidade, e ele é um participante assíduo do nosso programa. Deixamos aqui o nosso abraço ao nosso companheiro. E o jovem Wanderson Martins, de Betim, Minas Gerais, também do grupo de acessibilidade relativa à deficiência visual, uma outra participação muito importante. Preste bem atenção no relato que os dois vão apresentar, nas respostas, e depois vamos aos comentários aqui dos nossos queridos. Vamos assistir. A resposta é: o noivo está se pronunciando, é o Senhor Jesus, que ele é a rosa de Saron. Vai falar agora, meus irmãos, desse perfume que é o Espírito Santo que está sendo ali exalado, está sendo ali demonstrada essa operação do Espírito Santo agora nesses tempos, no derramar dele sobre a vida da igreja. Então, é o noivo que está falando nesta hora. A paz do Senhor. Paz do Senhor, meu nome é o Anderson, sou deficiente visual do bairro Niterói, Betim, Minas Gerais. Faço parte do grupo Acessibilidade. Respondendo a pergunta número 1, lendo Cantares, capítulo 2, versículo 1, quem está falando, o noivo ou a noiva? Respondendo, quem está falando é o noivo, que ele diz: eu sou a rosa de Saron e o lírio dos vales. A paz do Senhor. Meus irmãos, duas participações boas, conteúdo, objetivo. E agora vamos ver o que a mesa tem também a acrescentar para nós aqui. Yuri, qual é o seu comentário? Pastor, destacar a simplicidade de Jesus quando ele se apresenta. Eu sou a rosa de Saron. Mesmo Jesus sendo filho de Deus, ele se apresentou como uma flor. A simplicidade que ele teve para poder se apresentar a nós e dar a vida pelas nossas vidas. É isso mesmo. Esse é um dos mistérios gloriosos e maravilhosos. Não é isso? Beatriz, e você? O que você pode comentar? Além dos excelentes comentários dos irmãos, eu pude entender que o Senhor Jesus ele se apresenta como uma rosa, e essa rosa ela tipifica a fragilidade, né? Então o Senhor Jesus ele vem, além da simplicidade, ele vem também como um ser frágil, assim como nós. Muito bom, muito bem. Rogério, seu comentário. Pastor Walter, Saron destaca uma região, um local específico. Então, quando o texto diz eu sou a rosa de Saron, isso fala de uma origem, não é uma origem qualquer, não é uma rosa qualquer. Jesus não é um salvador qualquer.
Saron é uma região fértil, uma região litorânea na Palestina, onde são cultivadas muitas flores e ali se exala um perfume inigualável. Jesus é aquele que veio trazer para nós um perfume inigualável quando na cruz do Calvário ele derramou do seu Espírito para as nossas vidas, para podermos viver essa experiência gloriosa do batismo com o Espírito Santo. Glória a Jesus. Que bênção, não é, irmãos? Um projeto perfeito, um projeto completo, revelado através do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bom. Vamos então agora à nossa próxima pergunta, que diz assim: 2 figuras proféticas são apontadas no verso 1, a rosa de Saron e o lírio dos vales. Qual a aplicação profética desses 2 elementos? Temos a resposta aqui do diácono Dirk Schneider, de Ipatinga, Minas Gerais. Vamos prestar bastante atenção no que ele vai apresentar. Observamos que a rosa de Saron é da cor vermelha, que aponta para o sangue do Senhor Jesus derramado por nós, que é o Espírito Santo derramado. Jesus derramou o seu Espírito Santo sobre a igreja, trazendo a revelação que provém do cabeça da igreja, que é o Senhor Jesus. E o lírio dos vales traz referência da igreja como o corpo de Cristo, que está purificada, santificada pela operação do Espírito Santo. Mesmo estando neste mundo, a igreja que é corpo de Cristo, ela mantém a sua santificação sem se contaminar com o pecado, sem se contaminar com este mundo. A paz do Senhor. Meus irmãos, ouvimos então, assistimos a participação do diácono Dirk Schneider, mandamos um abraço para os nossos irmãos de Ipatinga e vamos então aos comentários que temos aqui da mesa. Vamos ver o que a Beatriz tem a dizer então, Beatriz. Amém. Nós sabemos que tanto o lírio quanto a rosa, eles liberam endorfina no nosso corpo, né? O que causa a sensação de uma tranquilização ou um bem-estar. Então nós podemos dizer que o Senhor Jesus, como a rosa de Saron, ele libera essa mesma endorfina, esse mesmo bem-estar à igreja, né? Que está ali representada como o lírio dos vales. E a igreja ela só consegue ter essa mesma sensação de bem-estar que o Senhor Jesus produz quando ela está dentro do corpo, quando ela está na revelação e quando ela está dentro do Espírito Santo. Muito bem, então você diz que essas 2 flores elas têm em si este elemento que pode ser utilizado até como medicamento, não é isso? E dentro dessa comparação, fala daquilo que o Senhor opera em nós, não é? Do resultado da ação, da presença do Senhor Jesus na nossa vida, da ação do Espírito Santo na nossa vida, e realmente, da parte do Senhor, temos todos esses recursos e todos os mais recursos que precisamos, porque realmente Ele cuida da sua igreja, Ele cuida do fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Rogério, seu comentário. É muito interessante essa abordagem, porque a igreja ela é corpo de Cristo. Jesus é o cabeça da igreja. Então, as pessoas, quando chegam na igreja, o que elas vão encontrar ali? Elas vão ver exatamente o que a igreja está exalando. E o que a igreja está exalando é aquilo que ela recebe do Senhor Jesus. E também é muito interessante o aspecto de que a rosa de Saron, ela tem uma característica, aliás, ali aquela região de Saron, possivelmente em função da geografia do local, mesmo sendo uma região onde de dia o calor intenso, à noite um frio também muito grande, mas é uma rosa que ela tem uma característica de suportar essas intempéries, essas grandes diferenças, onde ela pode, através de tudo aquilo que existe ali no ambiente, ela resistir, suportar e permanecer como uma rosa vermelha que exala um bom perfume. Então essa é uma característica do Senhor Jesus. Ele exala esse bom perfume, ele é aquele que na cruz do Calvário resistiu a todas as intempéries que existe nesse mundo, quando ele suportou sobre si todo o pecado de uma humanidade. Até hoje, o poder do sangue de Jesus tem poder para perdoar pecados. Então, a igreja também, como o lírio dos vales, o vale ali, como já foi mencionado, um lugar de charco, onde o lírio está presente ali, mas ela é lírio, por quê? Porque ela
ela tem uma beleza, ela tem uma formosura que, mesmo estando num mundo com todas as adversidades e por ter Jesus, a rosa de Saron, na sua vida, ela permanece como um lírio não contaminado, com aquela beleza, exalando também o bom aroma de Cristo. Muito bom, muito bom. Yuri, e você, algum comentário? Pastor, é interessante o que o pastor Rogério falou. Não esquece o nome do pastor, não. Quase. Que a principal característica, uma das características da rosa de Saron é a sua cor vermelha. Ou seja, o vermelho também nos faz lembrar de vida. Então, quando Jesus ele morreu na cruz por nós, ele não só nos deu vida, mas vida eterna. Glória a Jesus. Muito bem. E você faz a referência do vermelho falando de vida, porque a gente fala do sangue de Jesus, né? Que foi derramado no Calvário e através dele hoje nós temos acesso ao Pai. Não é isso? Amém. Louvado seja o nome do Graças Senhor. a Deus. Muito bom. Glória a Muito bom. Deus. Vamos então à nossa próxima pergunta, que diz assim: lendo Cantares, capítulo 2, verso 2, qual a aplicação profética da expressão qual lírio entre os espinhos? Temos duas participações, o diácono Fábio Ferreira, de Rondonópolis, Mato Grosso, e o obreiro Lucas Ribeiro, de Vitória, Espírito Santo. Vamos assistir com atenção. O lírio fala da igreja fiel do Senhor. É o lírio que nasce ali no campo, no meio do lodo, do barro, tem a sua beleza. Os espinhos, lá em Mateus, na parábola do semeador, Jesus fala a respeito dos espinhos, que representam os cuidados dessa vida. As riquezas que tentam tornar a palavra infrutífera. Então fala de uma igreja que resistiu às arenas, às fogueiras, a todo tipo de opressão, e nessa última hora ela resiste. Porque também lá em Mateus, no Sermão da Montanha, o Senhor fala: olhai para os lírios, que eles não trabalham nem fiam, mas eles crescem. Ou seja, não depende de um esforço humano, mas o Senhor tem cuidado da igreja. Amém? Nos fala da igreja, a igreja fiel, que está entre o mundo. Os espinhos falam do mundo, do consórcio, do adversário da carne, do pecado. A igreja, ela não se mistura. A igreja está no mundo, mas ela não vive o que o mundo produz. Mas a igreja vive aquilo que o Espírito Santo produz, que é a alegria, é a justiça, é a paz, é o olhar para o profético, porque a igreja vive olhando para o alto, de onde vem a nossa salvação, em santificação do Espírito Santo. Por isso nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Como Jesus disse: eu não sou do mundo, o meu reino não é deste mundo, porque daqui eu não sou. A igreja, ela está no mundo, mas ela não pertence ao mundo, ela pertence à eternidade, ela foi comprada pelo sangue de Jesus. Por isso que nós temos essa identidade, esse destaque de igreja fiel, sem mácula, sem mancha, sem mácula. Por isso nós somos diferentes. Nós temos as vestes da salvação, a luz do Senhor, nós temos a santificação do Espírito Santo. Por isso a igreja está entre os espinhos, mas ela está preservada pelo Espírito Santo, porque ela não se mistura, ela está definida nesse projeto de salvação. A todos a paz do Senhor. Meus irmãos, vamos então já para o trabalho que estamos realizando aqui. Tem sido realmente muito bom. Essas participações têm trazido muita alegria para nós. Participamos agora, assistimos os 2 vídeos, como sempre o conteúdo, sempre lembramos, muito bom. E agora vamos ver o que os nossos queridos aqui da mesa apresentam como acréscimo a estas respostas. E agora eu vou começar aqui pelo pastor Rogério. Pastor Rogério. Pastor Walter, esses 2 vídeos eles falam de um modo assim bem interessante, quando faz uma comparação dos espinhos com a parábola lá de Mateus, que fala do semeador, né, que vai semear, acerca dos espinhos que sufocam, né, que tentam sufocar. A igreja também, como lírio entre os espinhos, ela também vive esse mesmo quadro que o mundo tenta sufocar a igreja. A igreja, cada vez mais, ela enfrenta uma série de circunstâncias que tentam reduzir esse espaço da igreja. Nós sabemos que quando não houver mais espaço realmente nenhum para a igreja, é porque a igreja estará sendo arrebatada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ali a gente percebe um detalhe muito interessante, porque os espinhos falam dos cuidados dessa vida. E a Bíblia diz que aquele que milita legitimamente, ele não se embaraça com os negócios dessa vida. Então, realmente, a igreja ela é esse lírio que tem vencido essas circunstâncias que a envolve, porque ela tem a rosa de Saron na vida dela, a presença do Senhor Jesus.
Glória a Jesus. Muito bom, muito bom. Yuri, seu comentário. Como o pastor Rogério falou, a igreja ela cresce, ou seja, o lírio cresce entre os espinhos. E trazendo para nossas vidas, para hoje, a igreja ela cresce também, tendo as suas lutas, as suas dificuldades, mas nós não paramos em momento algum, porque nós temos um caminho a ser traçado e um alvo, que é chegar na eternidade. Então nós não podemos parar, deixar que essas coisas venham nos atrapalhar. Muito boa a sua colocação. Nada vai impedir a caminhada da igreja, não é isso? Louvado seja o nome. Um detalhe interessante, pastor Walter, esse aspecto de que a igreja ela continua crescendo, mesmo estando entre os espinhos, né? Até também se não me engano foi o Lucas, né, que falou que o lírio ele vai crescendo ali e ele não precisa trabalhar para crescer, né? Isso fala de um ponto especial que é a dependência do Senhor. Nós dependemos do Senhor. Então a igreja, ela não depende das suas atitudes no sentido de seu esforço próprio, seu esforço humano. Ela depende sempre de uma ação do Senhor na vida dela. Por isso ela continua crescendo, mesmo em meio aos espinhos desse mundo. Muito bom. Glória a Jesus. Beatriz, e você? Além das considerações dos irmãos, como nós já podemos contemplar, o lírio ele tipifica a igreja, né? E os espinhos ele tipifica o mundo, né? E historicamente falando, se nós formos olhar, né, para a palavra espinho, nós entendemos que naquela época o espinho ele tinha a finalidade de punir, né? Ele falava ali dos pecados e como vemos lá em Marcos 15, verso 17, vestiram-no de púrpura e torcendo com coroa de espinho lhe puseram na cabeça. Aqui fala o momento em que o Senhor Jesus ele foi crucificado pelos nossos pecados, né, dando a nós direto acesso ao Pai, dando a nós essa intimidade verdadeira que nós temos com o Espírito Santo. E vale lembrar, né, que quando o Senhor Jesus ele foi crucificado e ele recebeu aquela coroa de espinhos, na verdade ele não era um pecador, ele era um filho de Deus, né, e ele tinha aquele propósito ali, na verdade, para remir todos os nossos pecados. Muito bom, muito bom. Glória a Deus. Vejam só, podem até dizer que somos repetitivos, mas não há outra expressão a apresentar aqui, senão a maravilha, a bênção que é estarmos unidos no corpo e o Senhor se revelando ao corpo, a cada um mostrando um detalhe, mostrando algo de profundidade que corrobora para uma coisa muito importante. A igreja está ansiosa pela partida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Vamos à nossa próxima pergunta. Lendo Cantares, capítulo 2, verso 2 ainda, por que profeticamente o noivo chama a noiva de a minha amiga entre as filhas? Temos duas respostas. A senhora Ionara Souza, de Catolé do Rocha, da Paraíba, e a senhora Beatriz Moleta, de Itajaí, Santa Catarina, do grupo Semente Preciosa. Então preste bem atenção no que essas irmãs vão apresentar. Em João capítulo 15, verso 15, diz assim: já não vos chamo servos, porque os servos não sabem o que o Senhor faz, mas vos chamo amigos, porque vos revelei tudo quanto ouvi do meu Pai. A igreja fiel, a noiva do Senhor Jesus, ela é mais que uma filha, porque ele conta, ele revela os seus mistérios a ela. Ela é uma amiga, porque ela tem intimidade com o Senhor Jesus. Então, por isso que o Senhor chama ela de a minha amiga, né? Porque a igreja fiel, ela ouve os mistérios revelados do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Fala de muitas igrejas e a igreja fiel. A noiva, a amiga de Jesus, a igreja fiel, mas que se encontra entre as muitas outras igrejas, as filhas da grande Babilônia, como está escrito em Apocalipse 17:5. Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. As filhinhas, as mulheres geradas por ela, a igreja infiel, e as que foram geradas dela, cresceram dela. Igrejas que deram vozes à razão, fruto do pensamento humano, ao domínio do dinheiro e do poder que ela gera, e sufocaram a voz do amado para exercerem os seus direitos. Contudo, se fazem donas do amado, mas não são amigas de Jesus. A amada, a igreja fiel, é amiga de Jesus, é a igreja que vai ouvir a voz do amado, do Senhor,
O meu amado fala e me diz: levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Cantares 2:10. E a amiga de Jesus: levanta e vem, porque segue a voz do pastor. As minhas ovelhas conhecem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. João 10:27. Como dirá: não vos conheço. Mateus 25:12. Para as filhinhas que não conhecem a voz do amado. A paz do Senhor. Meus irmãos, tivemos agora 2 participações também muito boas, com consistência, com conteúdo. Isso realmente é muito importante para todos nós, para você que assiste, para nós também. E agora vamos ver aqui o que o Yuri tem a comentar. O que você pode falar sobre essas participações? Pastor, destacar a parte que ele fala amiga minha. Ou seja, os amigos que nós não temos por acaso. Nós temos porque nós temos intimidade com a pessoa, nós confiamos e contamos os segredos para aquela pessoa. Ou seja, Jesus, quando se refere à igreja amiga minha, é porque a igreja ela tem essa intimidade com o Senhor. O Senhor conta e revela os segredos para a igreja e confia. E a igreja, que somos nós guardamos a profecia do Senhor Jesus. Muito boa colocação, realmente, né? Aquele que conhece os segredos do seu amigo. Muito bom. Rogério, qual é o seu comentário? Como já mencionou, né? O amigo é aquela pessoa que você tem confiança e você compartilha os seus segredos. Jesus, ele tem a sua igreja fiel como amiga, a qual ele realmente tem compartilhado os mistérios da sua vontade, os mistérios da eternidade, o mistério do projeto de salvação. O Senhor tem confiado à igreja fiel. E dentro até da resposta que a irmã Beatriz ela trouxe, é muito interessante, porque o texto, quando ele diz assim: qual lírio entre os espinhos, tal é a minha amiga entre as filhas, esse lírio aqui, né, o Senhor Jesus está mostrando que é a amiga, né, aquele a quem ele confidencia os segredos. Né? E quando ele fala qual lírio entre os espinhos aqui está associando as filhas, tal é a minha amiga entre as filhas. As filhas que foi mencionado muito bem aí como sendo o tipo da igreja infiel ou de um cristianismo que está decadente, que está depreciado, porque tem se contaminado com as coisas desse mundo. É isso mesmo, o cristianismo que perdeu o rumo, não é isso? Apenas nominal, né? Beatriz, e você, querida? Amém, pastor. Além da contribuição dos irmãos, né, eu acho que é interessante dizer que o noivo, o Senhor Jesus, ele tem uma intimidade com a noiva, ele tem uma compaixão com a noiva, um carinho pela noiva. Podemos ver até um pouco mais à frente, em Cantares 5, verso 16, seu falar é muitíssimo suave, sim, ele é totalmente desejável, tal é o meu amado e tal é o meu amigo, ó filha de Jerusalém. Então o Senhor Jesus, ele sempre deixa claro esse cuidado e esse carinho e esse amor que ele tem pela igreja, que é a sua noiva. Glória a Jesus. Muito bom, muito bom. Estamos aqui praticamente num mini seminário, né, irmãos? Glória a Jesus. Nossa próxima pergunta. Lendo Cantares capítulo 2, verso 3, a igreja externa o seu desejo de um alimento específico. Por que, profeticamente, a igreja anseia um alimento específico para esta última hora? E qual é este alimento? Temos a resposta da jovem Priscila Cataldi, de Cataguases, Minas Gerais, a jovem Ana Clara Carlos, do Rio de Janeiro, do grupo Semente Preciosa. Preste atenção. A macieira, mesmo em temperaturas muito baixas, em extrema dificuldade, ela dá seu fruto. Assim foi o Senhor Jesus. No momento mais difícil, ele deu o fruto mais doce, o Espírito Santo. À sombra do Onipotente, a igreja descansa no projeto do Pai. A igreja se alimenta pelas doçuras do Espírito Santo, os dons espirituais, a palavra revelada, a doutrina que é doce ao paladar. A paz do Senhor Jesus. O alimento é a palavra de Deus, a palavra revelada, que nos fortalece. Lá em Provérbios 16, 24, diz que as palavras agradáveis ou suaves são como favo de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Nosso Senhor é agradável. Ele fala de coisas agradáveis, ele fala da salvação, da vida eterna, ele fala de vida em abundância.
E o que nos sustenta nesse mundo de amargura, de dores, é a palavra do Senhor, é o seu doce Espírito que nos concede revelações, que nos consola. E essa relação de comunhão farta a nossa alma. Lá em Salmos 107:9 diz que o Senhor farta a alma. Então, é nessa relação de comunhão que nós somos fartos, que o Senhor Jesus nos satisfaz. A paz do Senhor Jesus. Retornamos então, mais 2 participações. Vamos dando andamento ao nosso trabalho, porque realmente o conteúdo desta tarde tem sido muito bom. Vou pedir agora, então, que a Beatriz faça seu comentário. Beatriz. Amém, pastor. As jovens já pontuaram muito bem. Elas disseram que hoje o mundo está sedento, né? E o mundo ele realmente está sedento, ele realmente está faminto. E o que o mundo procura, né? Ele procura aquilo que nós só encontramos quando nós estamos na presença do Senhor. A água da vida, o pão. Então é só isso que o Senhor ele pode conceder à nossa alma, né? Um alimento que não sacia a nossa carne, mas sim a nossa alma e o nosso espírito. Glória a Jesus. Muito bom. Pastor Rogério. Pastor Walter, a pergunta ela fala que acerca de que o que a igreja anseia, né? Qual é o alimento específico ansiado pela igreja nesta última hora? Essa última hora é a hora mais difícil. Nesse tempo do breve, é a hora mais difícil que a igreja tem vivido. Tantas questões que têm ocorrido, os irmãos sabem, né, de tudo que está acontecendo. E nessa última hora, Jesus é algo que podemos dizer que muitas pessoas falam de Jesus, mas o que alimenta a alma é Jesus revelado, é a palavra viva, é a palavra revelada pelo Espírito Santo. Não é um Jesus histórico. E quando o texto bíblico fala qual macieira entre as árvores do bosque, quer dizer que a macieira é uma árvore no meio de outras árvores também que podem dar algum alimento. Só que o alimento das outras árvores do bosque é um Jesus histórico. E Jesus, ele é Jesus profético, ele é um Jesus revelado. Então ele se destaca dessa forma. Qual macieira, aquele que dá um fruto mais doce, que vai saciar verdadeiramente o anseio da nossa alma, que é onde também, como diz o texto bíblico aqui, desejo muito, a igreja fiel, ela deseja muito a sua sombra, que vai nos preservar do calor intenso dessa última hora, e também, né, debaixo dela me assento, ou seja, é o lugar onde a igreja ela encontra o descanso, o alento, a graça, a paz, né, a providência do Senhor, tudo aquilo que nós precisamos para prosseguirmos nessa jornada, onde nós ansiamos de uma forma intensa o Maranata, a volta do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ó, vem logo, Jesus. Amém. Né? Yuri, e você, meu jovem? Pastor, pegando um gancho ali com o pastor Rogério, ele falou sobre a macieira, e é interessante que a macieira dá a maçã. E levando para hoje em dia, para os nossos tempos, o que seria a maçã? Seria a palavra revelada. É o que a igreja precisa nessa última hora. A palavra revelada do Senhor Jesus. É o fruto doce que alimenta, né? Que faz bem. É isso mesmo, é a revelação. A igreja se alimenta da revelação, né? Glória a Jesus. Graças a Deus. Meus queridos, nós vamos passar para o outro bloco, onde temos aqui a pergunta que as crianças vão responder. Então, vou me despedir aqui dos nossos 2 varões. A esposa do pastor Rogério vai estar assumindo aqui o lugar no retorno, para ficar aqui junto com a Beatriz, para comentarem a participação das crianças. Rogério, agradeço muito a sua presença aqui, companheiro nosso, sempre conosco ali no Manem de Pedro do Rio, ministrando aulas, participando ativamente, e nos deu a alegria de estar aqui conosco nessa tarde. O jovem Yuri também conosco aqui, uma alegria muito grande, e vamos buscar a oportunidade para que você também retorne aqui ao programa. Amém, pastor. Amém? Agora nós vamos louvar ao Senhor com um dos hinos que as crianças cantam. Na sua casa, louve também, glorifique ao nome do Senhor. Grande é o amor do Pai.
Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. É maravilhoso louvarmos ao Senhor com esses louvores que as crianças cantam, somos edificados, nosso coração transborda de alegria. E como eu havia falado no bloco anterior, a nossa irmã Rose está conosco aqui, esposa do pastor Rogério, trabalha com crianças também, enfim, senhora de frente, tem todo o trabalho na igreja e nos alegramos em tê-la conosco aqui também nessa tarde. Minha irmã Rose, muito bem-vinda, sua presença aqui para nós é muito especial. Prazer todo meu, a paz do Senhor para todos. E a jovem Beatriz já estava na mesa, continua conosco aqui também para os comentários. Amém. A paz do Senhor a todos os irmãos que acabaram de entrar. Pronto. Quem sabe, alguém que entrou agora, né? Mais uma vez, mais uma saudação. Nunca é demais, não é? Amém. Glória a Jesus. Nós temos então a seguinte pergunta para as crianças. Faça uma comparação de como Jesus se apresenta em Cantares, capítulo 2, verso 1, comparando com o Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, quando diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Temos as seguintes participações. A criança Elisa Silva, de Cariacica, Espírito Santo. A adolescente Isabela Silva, de São Paulo, estado de São Paulo. O adolescente Isaac Rampinelli, de Joinville, Santa Catarina. A intermediária Marina Vitória, de Belém do Pará. E a intermediária Wagner Bento, de Porto Seguro, Bahia. Preste bem atenção nessas participações. Faça uma comparação de como Jesus se apresenta no capítulo 2, versículo 1 do livro de Cantares, comparando o Evangelho de João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele se apresenta como Deus eu sou. Ele é o caminho, a vida, a verdade, a rosa de Sarão e o lírio dos vales. E esse Deus eu sou, ele é tudo que a igreja fiel precisa. Para o Senhor Jesus, amém. A comparação é que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E o caminho está descrito em Isaías 30, 21b. Este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita nem para a esquerda. E a verdade está em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertarás. E a vida está em 1 João 2,25. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. A paz do Senhor Jesus a todos. Isaac, faça uma comparação de como Jesus se apresenta no capítulo 2, versículo 1 do livro de Cantares, comparando a João 14, 6. Isaac, Jesus se apresenta como a rosa de Sá, e Jesus é o caminho, e a verdade, e a vida. Vida. Paz do Senhor, irmãos. Marina, faça uma comparação de como Jesus se apresenta no capítulo 2, versículo 1 do livro de Cantares, comparando o Evangelho de João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A resposta é: a comparação é Jesus, pois em Cantares 2:1 ele se apresenta como a rosa de Sarão, e em João 14:6 ele diz: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. A resposta é Jesus. Ele é a rosa de Sarão, o caminho, a verdade e a vida. Está em João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém, irmãos? Meus irmãos, como não glorificar ao Senhor por essas participações tão maravilhosas, né? Vemos a alegria das crianças, né? A alegria dos pais participando. Que coisa maravilhosa. Muito bom, louvado seja o nome do Senhor. E eu queria saber da Beatriz qual é o comentário que ela tem a respeito dessas participações. Amém, pastor. Primeiro, é muito gratificante, né, receber todos esses vídeos e ver todas as crianças alcançando um perfeito discernimento da parte do Senhor. Eu gostaria de destacar uma coisa que a Elisa falou, que eu achei muito interessante. O Senhor Jesus, ele é tudo aquilo que nós, como igreja, precisamos. Quando o Senhor Jesus ele veio, né, ele deixou uma promessa para nós, que está lá em João 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois
vou preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então o Senhor Jesus, ele veio ao mundo e ele deixou essa promessa de arrebatamento, né? E ver que todas essas crianças, elas entendem que o Senhor Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, é muito gratificante para nós. Glória a Jesus, é isso mesmo. E o tempo se aproxima, né? O dia triunfal se aproxima, glória a Jesus. Glória a Jesus. Irmã Rose, seu comentário. A paz do Senhor para todos. Eu achei interessante também da Elisa, que ela falou que eu sou o caminho, a vida, a verdade, né? E a gente pode dizer também que esses 3 aspectos que o Senhor falou, que é um adjetivo forte, né? Que fala da Trindade. O caminho, que é o próprio Senhor Jesus, a verdade, que é a justiça do Pai, né? E a vida, que é o Espírito Santo, que foi derramado, né, na cruz, o sangue de Jesus. E também ela disse que eu sou é um verbo muito forte. Inclusive é o primeiro verbo que a gente aprende na escola, né? O verbo ser, né? Então, eu sou é o verbo. E o verbo, a palavra fala que o verbo se fez carne, né? O Senhor, né? Ele veio. E quando a gente fala assim que a rosa de Sarão, como frágil, né? Ele se fez carne, ele foi frágil aqui, mas ele se fez forte. Quando diz ali em João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. Então isso, a gente vê que esse caminho, essa verdade e essa vida é profundo para aqueles que querem receber essa bênção de eternidade. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vejam, irmãos, conforme comentei anteriormente, né? É um mini seminário, onde estamos vendo aqui aquilo que o Senhor tem mostrado, dividindo as bênçãos, nos alegrando com os testemunhos. E é por isso que nós incentivamos cada vez mais que os nossos irmãos gravem os seus vídeos, enviem os seus vídeos, para que possamos aqui transmiti-los, para dividir com todos, com toda a igreja, a grande bênção que o Senhor tem derramado sobre o seu povo, né? Quero agradecer a participação de vocês. Beatriz, muito obrigado, foi muito bom tê-la aqui conosco. Irmã Rose, foi rápido, mas foi muito bom, realmente consistente. Vai haver outra oportunidade, com certeza, viu? Nós vamos explorar um pouco mais a participação da irmã. Muito bem. Amém? Meus queridos, estamos terminando então o nosso programa desta tarde. Lembrando que no outro fim de semana, no próximo sábado, temos um seminário de senhoras e professores e professoras. É muito importante a sua participação nesse momento, porque o adversário no mundo está fazendo a sua parte, querendo trazer um ensino completamente deturpado, com a dissociação ou com o desmanche, digamos assim, de todos os valores que aprendemos, que a palavra do Senhor nos ensina e que são a base da família. Então é muito importante as senhoras estarem presentes, as professoras que têm responsabilidade junto às crianças da igreja. Sua participação é importante. A inscrição vai até o meio desta semana. Não perca tempo, faça logo a sua inscrição. Hoje à noite, às 19 horas, temos o nosso culto nas igrejas, presencial. Às 20 horas, temos a transmissão na nossa plataforma no YouTube para aqueles que não têm condição de ir. Então você tem 2 excelentes oportunidades de evangelizar. Levar o seu visitante ou enviar o link para que ele participe do culto. Quanto ao nosso programa, se inscreva no canal para que você receba a notificação, dê o seu like, mande o seu comentário, a sua observação. Eles são muito importantes para nós. Um grande abraço a todos. Até o nosso próximo encontro. A paz do Senhor.